Hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um homem que foi premiado como o melhor professor de Nova York e que, logo em seguida, no auge da carreira, virou as costas para o sistema que o aplaudiu. O nome dele é John Taylor Gatto, e a crítica que ele faz pode virar de cabeça para baixo tudo que a gente pensa sobre a escola. Eu não quero mais ganhar a vida machucando crianças. Imagina só o impacto. Foi com essa frase que ele pediu demissão, bem no ano em que foi eleito professor do ano. É um paradoxo, né? Como é que o melhor professor do estado chega à conclusão de que o seu trabalho, na verdade, faz mal para as crianças? Pois é, essa é a pergunta que não quer calar e que vai guiar a nossa conversa. O que será que o gato viu, lá de dentro, que o fez chegar a uma conclusão tão extrema? Vamos tentar entender o que está por trás disso. E olha, para a gente ter uma ideia do peso do que ele falou, é importante saber quem era o gato. Ele não era um novato, nem alguém de fora dando palpite. Eram mais de 30 anos em sala de aula. Ele foi eleito o melhor professor da cidade de Nova York por 3 anos seguidos. Ele estava no topo. E foi exatamente nesse momento que ele decidiu largar tudo para se tornar um dos maiores críticos da escola como a gente conhece. E aqui vem a virada de chave no argumento dele. A ideia mais chocante. Gatto dizia que o nosso erro é achar que a escola falhou. E se o tédio dos alunos, a falta de interesse, a dificuldade de aprender, e se tudo isso não fosse um defeito do sistema, mas sim a prova de que ele está funcionando perfeitamente, exatamente como foi projetado. Segundo ele, por baixo do currículo oficial de matemática, português, história, existe um currículo oculto, e é esse que importa de verdade. Gatto identificou 7 lições que a escola ensina sem nunca dizer em voz alta. E são essas lições que, para ele, formam um verdadeiro propósito da coisa toda. Vamos dar uma olhada nas mais impactantes? A primeira lição, e talvez a base de todas as outras, é a confusão. Gatto defendia que a escola ensina que nada tem a ver com nada. É um bombardeio de informações desconexas que torna quase impossível construir um pensamento coerente sobre o mundo. E como isso funciona na prática? É só pensar no dia a dia escolar. As matérias são caixinhas separadas. História não conversa com matemática, que não conversa com biologia. E o pior, o sino. Não importa o quão focado alguém esteja num problema ou numa leitura, o sino toca e pronto, acabou. É hora de mudar para outro assunto completamente diferente. Para Gatto, isso treina a mente a não se aprofundar em nada e a aceitar que o mundo é assim mesmo, fragmentado. E essa confusão toda, essa falta de conexão, acaba levando para outra lição fundamental que Gatto apontou, a dependência intelectual. A gente aprende que não é capaz de pensar por conta própria. É preciso sempre ter um especialista para dizer o que é certo. Essa frase dele resume tudo, né? A escola, segundo Gatto, nos treina para desconfiar da nossa própria capacidade de julgamento. O professor é a autoridade, o livro didático é a verdade absoluta, a nota na prova é a medida do nosso valor. O aluno acaba se tornando um recipiente passivo, esperando que alguém diga o que ele deve pensar e fazer. E o que acontece quando alguém é interrompido o tempo todo e só recebe informação pronta? A pessoa aprende a não se importar. E essa é a terceira lição que ele aponta, a indiferença. A própria rotina da escola ensina a gente a não se envolver de verdade com as coisas. Essa citação é brilhante para explicar o ponto. Se toda atividade é cortada pelo sino antes de chegar a um final significativo, a mensagem subliminar é que nada daquilo é realmente importante. Por que se apaixonar por um projeto se, em 10 minutos, ele vai ser deixado de lado? Isso cria, segundo ele, uma apatia, uma indiferença que a gente leva para a vida. E as outras lições só fecham o cerco. A posição de classe, que nos ensina a aceitar nosso lugar, a dependência emocional, que nos treina a buscar a aprovação dos outros, a autoestima provisória, que amarra nosso valor a notas e certificados, e, por fim, a vigilância constante, que nos acostuma à ideia de que sempre tem alguém de olho, uma autoridade nos controlando. Ok, se a gente aceita por um momento que essas são as lições reais, a pergunta de $1 milhão é: por quê? Para que serviria um sistema projetado para criar gente confusa, dependente e indiferente? Para responder isso, Gatto volta no tempo, lá para a época da Revolução Industrial. Ele argumenta que os criadores da escola moderna, muitos deles grandes industriais, não estavam procurando criar gênios ou pensadores livres. Eles tinham uma necessidade muito específica: formar uma força de trabalho para as novas fábricas e escritórios. E aí a gente chega nesse contraste gritante. De um lado, o discurso oficial, bonito, que todo mundo conhece. Do outro, o que Gatto dizia que era o objetivo real, escondido.
moldar cidadãos que fossem bons funcionários, pessoas que obedecem ordens sem questionar, que aguentam trabalhos repetitivos e que dependem do sistema para tudo. Mas então, qual seria a educação de verdade na visão do gato? Era o exato oposto disso. Ele tinha uma metáfora linda, a de ensinar como escultura. Ele não via a criança como um pote vazio para a gente encher de coisa. Para ele, o gênio, a inteligência já está ali dentro. O trabalho do educador é só remover os excessos, os bloqueios e deixar essa genialidade aparecer. Ele descreveu o ambiente da escola como algo totalmente artificial. Um lugar fechado, que funciona no ritmo de um sino, onde as pessoas são separadas por idade, o que não acontece em nenhum outro lugar da sociedade, e onde o que se aprende é abstrato, distante da vida real. E ele contrapunha isso com a própria infância dele em Monongahela, na Pensilvânia. Lá, o aprendizado era parte da vida na comunidade. Os mentores eram as pessoas da cidade, os mais velhos. O aprendizado acontecia na prática, no trabalho de verdade, na aventura, assumindo responsabilidades. Era um aprendizado que ensinava autonomia. Depois de 30 anos em sala de aula, Gatto começou a observar as consequências, o que ele chamava de patologias desse currículo oculto. Ele via jovens cada vez mais indiferentes, com pouca curiosidade, sem senso de história, materialistas e, o mais grave, passivos. Pessoas com medo de encarar desafios ou de pensar fora da caixa. E o mais assustador é que, na lógica do sistema, isso não era um fracasso, mas um sucesso. A conclusão final do Gatto é pesada. Para ele, o sistema está funcionando perfeitamente bem para o seu propósito oculto. E o sucesso em ensinar essas 7 lições resultou numa crise muito maior na sociedade. Uma nação de personalidades dependentes que esperam que o governo, a empresa ou um especialista resolva seus problemas. E no fim das contas, a crítica toda do Gatto deixa a gente com essa pergunta, que continua mais atual do que nunca. A experiência escolar está de fato ensinando a pensar de forma livre e crítica, ou está apenas ensinando o que pensar? A resposta a essa pergunta talvez defina não só o futuro da educação, mas o nosso próprio futuro.